nosso calendário tem o dia do quadrinho nacional. E ele quis descobrir mais sobre esse universo. É claro que a gente vai acompanhar essa conversa agora. Muito bem, Sara Presoto, hoje é dia de colocar a criatividade para trabalhar, porque a matéria é sobre HQs. Mas olha só, se você acha que HQ só tem a ver com alfabetização, história de super-herói, tirinha de comédia, você tá errado, tá? Você tem que ficar aqui para você assistir essa matéria, que tá muito legal. Vamos lá. Então vem comigo, porque a matéria tá só começando. O Dia do Quadrinho Nacional é comemorado no dia 30 de janeiro. E todo mundo sabe, né, Sara? As HQs são um sucesso e são fundamentais para contribuir para o desenvolvimento de habilidades como memorização, comunicação e interpretação. Mas olha só, será que é só isso? Eu acho que tem muito mais coisa nesse universo, hein, Sara? E para falar um pouquinho mais sobre esse universo das HQs, eu vim aqui no Grafatório de Londrina falar com o professor, pesquisador e autor de quadrinhos, Walter do Carmo. Vem comigo! Sara, eu já tô aqui com o professor Walter. E aí, professor, tudo bem? Bom. Professor, já conta pra gente, pra quem tá em casa, como é que começou o seu envolvimento com as HQs? Porque eu tive assim, tive que fazer uma pesquisa, porque eu tô com quase 40, eu já nem sabia o que era HQ. Aí a produtora falou, para de passar vergonha, que é história em quadrinho. Eu queria saber como é que começou o teu envolvimento. Eu sou o professor Walter do Carmo Moreira, trabalho como professor de artes visuais no curso da UEL e também trabalho na iniciativa privada. E eu trabalho com quadrinhos desde muito cedo, trabalho no sentido de fazer, né? Não é minha fonte de renda, né? Eu sou professor, mas eu trabalho com quadrinhos desde criança, né? Comecei como leitor, né? Gostava muito do desenho, escolhi o curso de artes visuais, né? Me formei em artes visuais para poder dar vazão a essa experiência gráfica, né? Que são os quadrinhos. Qual que é a história dos quadrinhos no Brasil? Ela remonta, né, ao século XIX, né, o início da imprensa no Brasil, né, final do século XIX. E é curioso, né, você falar, né, o Dia do Quadrinho Nacional, o Dia Nacional dos Quadrinhos, nós temos uma pequena confusão que acontece muito. Eu queria colocar isso em pauta, porque a gente vê na mídia sempre essa confusão. Então, dia 30 de janeiro é o Dia do Quadrinho Nacional, é uma homenagem, né, ao que é considerado por alguns pesquisadores como o dia que surge a primeira história em quadrinhos no Brasil, que é o Inhoquim, desenhado pelo Ângelo Agostini, que é um ítalo-brasileiro que no século XIX começou a produzir quadrinhos. O Dia do Quadrinho Nacional celebra a produção local, nacional, produzida por brasileiros. E o Dia Nacional dos Quadrinhos celebra os quadrinhos de forma global, né, que em homenagem a essa publicação que tinha como ênfase aí as publicações que corriam o mundo e eram lançadas no Brasil. Então, o dia 30 é o Dia do Quadrinho Nacional e celebra a produção local e os artistas brasileiros. Professor, os quadrinhos têm uma relevância, assim, uma importância muito grande na educação, né, das crianças nas escolas. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você vê a importância do quadrinho? Eu acho que não é só para as crianças, né? Porque a gente que é adulto, a gente também consome bastante. Eu acho que é ótimo esse ponto, porque a gente está muito acostumado a ver os quadrinhos relacionados com a infância, com a educação e com a alfabetização. Mas não é só isso, né? Os quadrinhos, né, eles nos ensinam a lidar, então, com a experiência da imagem e também a pensar o mundo a respeito, a partir da sua linguagem. Eu tô vendo aqui, tem várias obras suas. Sim. Vamos dar uma olhada, me conta qual é a tua preferida. Aí é difícil, né? Eu gosto muito de todas elas, elas são particulares, né? Porque o meu trabalho, ele tem a ver, então, com essa experiência gráfica, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o acetato, que cria, então, essa transparência e cria um efeito visual na capa. Essa é uma HQ chamada Viveiro, que fala sobre a natureza das galinhas, uma HQ que envolve humor. 5, né? Já é uma HQ mais poética, que é inspirada num poema do José Luiz Peixoto, onde ela também vai trabalhar com essas questões de transparência, né? Onde as páginas elas vão criando então camadas de significado sobre os desenhos. E essa que está na mão, que parece que é a sua preferida, né? Essa aqui é a minha. É relógio. Vou levar embora, tá? Só para te avisar, Sara. Ela propõe uma reflexão sobre a nossa experiência com o tempo, né? O tempo cronológico, né? E o tempo subjetivo, e como que a gente lida com essa experiência temporal. A minha prática de quadrinho, ela foge muito da prática tradicional, que ela se dá com a experimentação gráfica. E por fim, esse aqui é o último quadrinho que eu vou mostrar para vocês, que ele é um livro-objeto, né? Um quadrinho que ele tem partes móveis, né? Onde eu vou brincar então com essa experiência do objeto. Então ele tem texturas, olha só, tem
várias questões que são gráficas, buracos, né? E ele vira uma espécie de espaço tridimensional. Então é um quadrinho que fala de uma fuga que acontece em uma casa, né? E essa fuga ela se dá através desse espaço que se assemelha ao quarto onde acontece a história. Que dica você consegue dar pro pessoal que está em casa que quer começar? Ah, bacana. Eu gosto muito, né? E isso eu falo para os meus alunos, né? Além do fazer, de pôr a mão na massa, que é um pressuposto, repertório. Conhecer o que é produzido no Brasil, os autores brasileiros, de fora, de outros lugares, e fugir também dos quadrinhos, buscar inspiração na música, no cinema, no teatro, né? Pensar esse caldeirão cultural que nós temos acesso como fonte de inspiração. E aí, se jogar, experimentar, né? Um quadrinho, eu gosto de dizer para os meus alunos, é a forma mais democrática de acesso à arte. Você precisa de uma folha de sulfite e um lápis e uma caneta. Obrigado, professor. De nada, querido. Adorei, achei muito legal, Bacana. aprendi muito, mas eu preciso que você deixe um recado para quem está em casa. Eu queria que você deixasse o teu arroba, o site, legal. como é que o pessoal consegue ter acesso às suas obras. Perfeito. O meu ponto de contato mais convencional é o Instagram, então @walter.docarmo_moreira, tudo junto. Lá vai ter da minha bio o link para o meu site, a minha lojinha virtual, né? E quem estiver interessado pode só entrar em contato comigo pelo direct ou por esses outros canais, né? Eu espero que vocês encontrem lá, né, uma obra que sirva de interesse aí para despertar curiosidade sobre os quadrinhos nacionais e alternativos. Sara Presoto, nem mais nem menos, é com você aí no estúdio, hein? Eu vou ficar aqui trocando uma ideia com o professor. Ah, gente, adoro, muito delicioso, amei. Na minha época, não sei você, Regiane, mas eu gostava da Turminha da Mônica. E o meu gibi favorito era a Magali, porque eu me identificava, entende? Com o comer. Era assim, adorava, a gente amava. É uma delícia. E muito legal que o HQ ele foi absorvido para dentro da sala de aula. As escolas estudam histórias em quadrinhos. É muito maravilhoso. Linda matéria, isso aqui é cultura, tá bom? Beijo, Arthur Santana. Amamos.